estamos no ar. Boa noite, sejam bem-vindos à sessão solene da Câmara Municipal de São Carlos, essa noite, em homenagem, comemoração ao bicentenário de Anita Garibaldi. Essa sessão solene é fruto de uma emenda parlamentar de nosso mandato, que foi elaborada, solicitada pela Reenvolta, Cooperativa de Trabalho de Profissionais da área socioambiental, e também da APASC, a nossa Associação de Proteção Ambiental de São Carlos, e foi selecionada pelo Conselho Popular do nosso mandato. O recurso foi destinado à Fundação Pro Memória para a restauração de uma placa ofertada ao município pela comunidade italiana em 21 de abril de 1910, em homenagem a Anita Garibaldi, e que ela está fixada num quiosque na Praça Paulino Carlos. Também, fruto dessa emenda, será adquirida junto à Fundação Catarinense de Cultura algumas mudas de uma rosa híbrida desenvolvida lá na Itália e patenteada com o nome de Anita, que fará o seu plantio aqui em São Carlos. Quando falamos do patrimônio histórico e cultural, estamos falando dos nossos bens imóveis, monumentos, conjuntos, prédios, dos móveis, as peças artísticas, etnográficas, científicas, arqueológicas, e aqueles também que vêm da nossa tradição, da expressão oral, das práticas sociais, de rituais, que vem ao longo do tempo testemunhando a nossa civilização e que tem esse interesse histórico e, por isso, precisam ser protegidos e valorizados para as nossas futuras gerações. Nosso patrimônio cultural é nossa identidade, a identidade das nossas comunidades, e vimos, infelizmente, que muitas vezes esse patrimônio não é preservado, é abandonado, e não podia deixar de citar aqui, por exemplo, o incêndio do Museu Nacional, que destruiu 90% do seu acervo, o incêndio no Museu da Língua Portuguesa e o mais recente, na Cinemateca. É a nossa história, a história dos nossos ancestrais, a nossa educação que vai embora. E se a gente não tem esse passado, como a gente vai ter o futuro? Já diziam os autores. Ontem o nosso mandato participou, inclusive, numa reunião do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de São Carlos, que discutiu e tem essa preocupação com a preservação da memória do nosso município, dos prédios históricos, que estão aí correndo risco, alguns até de desabar por falta de conservação, algumas placas que foram roubadas, entre outras situações. E a restauração dessa placa, em homenagem a Anita Garibaldi, que está fixada lá na Praça Coronel Salles, é uma ação importante para a gente preservar nosso patrimônio. Quantas pessoas já passaram pela praça, pelaquela casinha, Muita gente fala aquela casinha ali na praça, e nem sabem do que é a história que tem nela, Não sabem de onde veio aquela placa, por que ela está ali, e quem foi, principalmente, a Anita Garibaldi. Então, nosso mandato e a Câmara Municipal tem muito orgulho de poder ajudar na preservação histórica e cultural da nossa cidade. Gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui na nossa sala virtual, também quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo canal 8, inclusive quem está acompanhando aí pelas redes. Nossa assessoria está acompanhando o chat. Se quiser mandarem algumas perguntas, considerações, estaremos aqui à disposição para comentar também. Quebrando aqui um pouco o protocolo, eu queria agradecer, em especial pela realização dessa sessão solene, a Aparecida, conhecida como Cida, assessora do nosso mandato,
que foi quem fez todo o trabalho para a realização, entrou em contato com as pessoas, organizou o roteiro, né, a divulgação, né, que tem uma competência ímpar nessa questão e que a gente fica muito feliz e honrada dela construir o nosso mandato, né, junto com a gente. Obrigada, Cida. E hoje a gente tem aqui como presença o Bernardo Teixeira, que está representando a APASC, né, Associação de Proteção Ambiental de São Carlos, a Heloísa Pires, que depois eu vou falar o currículo dela direitinho, tá? A Leila, que é do Promemória, né? E vai chegar, que a Lise acabou de chegar, Lise Souza também, obrigada pela presença. Então, eu vou passar, sem mais delongas, a palavra para o Bernardo, para uma saudação, né? E que é o propositor aí do projeto pela PASC e pelo Reenvolta. Obrigada. Muito boa noite a todas e todos. Na pessoa da vereadora Raquel, cumprimento aí a Câmara Municipal de São Carlos e agradeço muito aí o convite para estar presente aqui nesse momento, nessa sessão solene, né? Na condição aqui de representante da APASC, na verdade, o que eu tenho a dizer é da nossa satisfação, né, de estar, nesse momento, tendo a oportunidade de prestar essa homenagem à figura da Anita Garibaldi. As pessoas podem perguntar, mas a Associação de Proteção Ambiental, o que tem a ver com a Anita Garibaldi, né? Na verdade, nós temos várias questões que eu gostaria, vou pontuar rapidamente algumas delas. Uma, na verdade, a Raquel já mencionou, que é a questão do patrimônio histórico mobiliário, aquele físico, né? Que são os monumentos, as praças, as edificações, né? Então, entre os objetivos da associação, da APASC, está também a proteção desse patrimônio. Nós não nos preocupamos somente com o chamado patrimônio natural, né? Que é o meio ambiente natural, a vegetação, a fauna, né? Mas o ambiente construído, o ambiente humano e o ambiente cultural também nos interessam muito. Então, nós temos, ao longo da nossa história, atuado também para a proteção, para a preservação e para a recuperação desse patrimônio, como símbolo, né, da presença humana positiva, né, no ambiente terrestre aí. Então, a gente acha muito importante. Então, o fato da Anita Garibaldi ter também uma manifestação física na forma de um monumento aqui em São Carlos, para nós é muito importante, e a gente achou que merecia haver essa preocupação e essa recuperação. Daí, então, inclusive, a necessidade de se fazer uma recuperação, uma restauração, na verdade, né, daquela placa, daquele objeto de mármore que temos lá, porque com o tempo ele estava bastante maltratado, né, e merecia então essa recuperação, e inclusive foi por isso que teve que ter recursos, né, que nós poderíamos estar fazendo aqui uma homenagem simplesmente, né, marcar uma reunião e homenagear, mas não, precisávamos de recurso para poder fazer uma ação física de restauração, para a qual foi contratado um especialista, né, para fazer esse trabalho. E também essa outra parte aí das rosas, né, que é uma rosa que tem o nome da Anita, que foi dada em homenagem à Anita Garibaldi lá na Itália, né, onde, aliás, a Anita é a mais reverenciada, ou mais considerada até do que no Brasil, embora ela seja brasileira. Ela é uma heroína da história italiana, né? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso aqui. Então, teve esse primeiro motivo, que é a preocupação com o patrimônio físico-cultural da cidade. Além disso, a pessoa da Anita também é importante, né? Ela é uma figura que representa, primeiro, a força da mulher, né? A força de uma pessoa que tem ideais, que luta por esses ideais, e até se sacrifica por esses ideais. Então, isso faz parte do nosso dia a dia também, né? Da luta que todos nós fazemos aí por diferentes causas, né? A questão ambiental, tanto ambiente natural quanto ambiente construído, mas que
faz as pessoas se moverem, né? Ou move o mundo na medida em que as pessoas conseguem dedicar parte da sua energia, e no caso da Anitta, muita da sua energia, né? A ponto de sair, né, pelo Brasil primeiro e depois lá na Itália, como uma lutadora pelos seus ideais, que são ideais, inclusive, com os quais a gente concorda muito, né? Que são ideais republicanos, ideais de igualdade, né? Que são muito importantes, a ponto dela, junto com o seu companheiro Garibaldi, né, Giuseppe Garibaldi, a Anitta Garibaldi passou a ser uma heroína italiana, e aqui no Brasil também, embora menos do que a gente consideraria justo, né, ela também é conhecida, né, e homenageada. Daí a homenagem nesse ano do seu bicentenário. E para finalizar, eu queria um terceiro motivo, pode parecer um motivo menor, mas para nós da PASC ele é bastante caro, né? Porque justamente lá no chamado Monumento Anitta Garibaldi, que é essa casinha que a Raquel se referiu, e que eu vou tomar a liberdade de apresentar aqui para vocês, uma figura, um desenho que nós fizemos desse monumento, que uma pessoa fez, o Paulo Bonando. Durante muitos anos, a PASC teve a sua sede nesse monumento, lá na década de 80, década de 90. Eu tenho que abrir aqui, espera só um minutinho. Então, o monumento da Anitta Garibaldi foi sede da nossa associação por vários anos, né? Para quem não está familiarizado, esse é a casinha, a famosa casinha lá da Praça Coronel Paulino Carlos, né? Esse é o nosso boletim, o Verde, de junho de 1986, quando nós estávamos justamente lá na casinha, né? Ficamos lá quase 10 anos. Então, para nós, o nosso endereço, inclusive, era Monumento Anitta Garibaldi, Praça Paulino Carlos, sem número. A gente era o nosso endereço de correspondência. A gente tinha uma caixa postal, tal, mas era esse endereço aí. Então, esse monumento, para a gente, tem um carinho especial, né? A Anitta Garibaldi esteve ligada aí a uma parte da história da PASC. As minhas filhas, né, foram durante muitos anos, a gente fazia reuniões aos sábados pela manhã, então elas, durante muito tempo, frequentaram ali a praça, inclusive o monumento não era monumento Anitta Garibaldi, era a casinha da PASC, que a gente falava. Então, para a gente ter esse sentido afetivo, né, é importante. Mas é lógico que a homenagem à figura da Anitta é o principal objeto, né, da gente estar feita essa proposta. E eu não podia deixar de falar, né, que nós só estamos aqui hoje porque uma pessoa chamada Paulo Mancini, né, teve essa ideia. O Paulo, ele é muito ligado a essas datas, né, então ele notou que tinha essa homenagem esse ano e teve essa brilhante ideia de propor aí essa homenagem. E conforme eu disse, ela poderia ter sido feita simplesmente como uma sessão solene, né, mas a gente o Paulo achou importante também fazer essa recuperação, e mais do que isso, o recurso, né, que veio do mandato, eu também fiz questão, falei com o Paulo, não venha recurso para a paz, que nós queremos que vá para alguém que vai fazer alguma coisa concreta, né? Então, foi lá para a memória e para fazer, então, essas duas iniciativas, aí, tanto da placa quanto das rosas, né, que eu achei também bastante curioso e bastante interessante. Vamos torcer para que as rosas floresçam, né, e deem aí continuidade a essa homenagem ao longo do tempo. Então, muito obrigado ao mandato da Raquel, através do seu conselho, também é importante resgatar isso, que foi escolhido entre várias propostas, né? Isso, então, para a gente também é uma satisfação poder ter participado disso, e concorrido, vamos dizer assim, e eu deixo, então, um abraço a todas e todos aí, e agradeço, então, mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Bernardo. E é isso, o nosso patrimônio histórico-cultural, ele não é só o físico, né? Tem histórias, tem afetos, tem pessoas que viveram nesses espaços, né? E acho que essa casinha, né, passou muitas situações ali, muitos afetos, muitas histórias, né? E que bom que a gente está podendo registrá-la hoje aqui,
nessa sessão. Gostaria de agradecer também a presença da Renata, assessora parlamentar, representando aqui o vereador Robertinho Mori. Obrigada. Nossos agradecimentos ao Robertinho por prestigiar aqui a sessão. Então, gostaria de passar a palavra agora para a Leila Mazarão, que é historiadora da Fundação Pro Memória desde 2004, hoje é chefe de divisão de pesquisa e divulgação da Fundação, já desde 2009, possui bacharelado e licenciatura em História pela Unicamp e mestrado em História também pela mesma universidade, tem experiência na área História Cultural e nos seguintes temas: História do Brasil, Renovação Carismática Católica, Igreja Católica, Historiografia, História e Educação Patrimonial e a História, claro, de São Carlos. Hoje a Leila sempre eu adoro ouvir, gente, as entrevistas da Leila. Acho que você tem que ir mais nas rádios, porque sempre traz a história de São Carlos para a gente e ajuda, né, a preservar nosso patrimônio. Obrigada, Leila, com a palavra. Eu que agradeço as suas palavras tão gentis. Eu dou boa noite a todos e todas aqui presentes. Inicialmente, eu quero dizer que a Maria Isabel, presidente da Pro Memória, era para estar aqui, mas ela acabou de me mandar um recado, ela teve um imprevisto, ela está na estrada, ela não vai conseguir chegar a tempo, mas ela manda os cumprimentos a todos aqui. Eu queria, inicialmente, agradecer a vereadora Raquel pela realização desse evento, a Heloísa Pires, que é a nossa convidada da noite, a quem agradeço muito pela sua disponibilidade, ao Bernardo, da PASC, que foi o propulsor dessas ações, e todos os demais presentes, as autoridades, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, e todos aqueles que estão aqui e que vão contribuir com essa noite. Para a Pro Memória, é uma honra participar dessa solenidade. Ela é não apenas pela homenagem prestada à Anita Garibaldi, que nós sabidamente se destaca como um personagem histórico tanto importante, tanto na história do Brasil como na história italiana, né, que alcançou um destaque naquela posição, mas porque ela vai possibilitar, na verdade, dar visibilidade tanto para o papel feminino na história, né, que é muito pouco explorado, é muito pouco, às vezes pouco conhecido, pouco pesquisado, mas que isso tem mudado paulatinamente. Talvez ela seja uma personagem que puxe esses trabalhos, considerando, por exemplo, que nós estamos comemorando o bicentenário dela no país todo e na Itália, né? Você tem vários eventos acontecendo no país como um todo. E, para nós, agora pensando em São Carlos, nos dá a oportunidade de apresentar a comunidade italiana de São Carlos, né? E como ela participa do desenvolvimento local, né? Eu vou deixar para minha colega Heloísa aqui o privilégio de falar da homenageada, e eu vou me falar um pouco dessa questão dos italianos, os italianos são-carlenses, por assim dizer, né? A homenagem prestada em 10 de abril de 1910 pela comunidade italiana local a Anita Garibaldi nos mostra aspectos importantes deste grupo. É sabido o grande número de imigrantes que chegaram à cidade a partir de 1880, motivados pelo sonho de fazer a América, frente a uma Itália em formação, submetida, infelizmente, à guerra e à fome. São Carlos, neste momento, começou a ser um dos precursores como uma das principais regiões produtoras de café, e o que vai se prolongar até a década de 1910. Essa atração pode ser notada pelo número de pessoas chegadas da Itália para São Carlos. Segundo o censo de 1907, de uma população aproximada de 39 mil pessoas, 11 mil eram italianos. E temos que considerar que muitos daqueles que já nasciam no Brasil neste momento não eram registrados como italianos. Às vezes eram registrados já como brasileiros, né? Mas era a primeira geração no país. Então você tinha 30% da população formada por italianos em São Carlos, o que é uma coisa muito, muito significativa
e vai ter impacto não só na questão do desenvolvimento econômico, da participação no mercado de trabalho, mas vai ter impacto também em aspectos culturais, na formação da população local, em aspectos, nas heranças que ainda vemos na cidade. Eu não estou falando só dos nomes, eu estou falando de língua, de expressões, de alimentação, enfim, eles marcam significativamente esse desenvolvimento da cidade, né? Eles eram muito numerosos, isso vai ter um impacto significativo. Essa presença não pode, então, passar desapercebida e não se restringe somente à área rural, mas também à cidade, à área urbana. No comércio, eles vão ser predominantes, por exemplo, nos secos e molhados. Nos serviços, há grande destaque na construção civil e na alfaiataria nesse momento. E na nascente indústria local, né? Se pegar as histórias das indústrias que nascem até mais ou menos 1920, você tem uma presença italiana muito significativa. Um grupo étnico tão grande motivou a criação de associações de ajuda mútua, culturais e esportivas. Além do papel de suporte aos conterrâneos italianos na cidade, as associações possibilitavam preservar e vivenciar costumes, conhecimentos, valores e práticas do seu país de origem. Assim, encontramos registros da Sociedade Beneficente Italiana de Mutuo Soccorso, né, de Mutuo Socorro, que é de 1886. Então, assim, bem nos primeiros anos de chegada dos imigrantes italianos na cidade, você já tem uma sociedade sendo formada. Em 1894, você vai ter a criação da Sociedade Ginástica Educativa Cristoforo Colombo. Depois da Sociedade Italiana Vittorio Emanuele III, de 1900, que vai dar origem ao Ítalo Brasileiro de São Carlos, que é uma instituição, inclusive, que ainda existe, de alguma forma. E, por fim, mas talvez a mais recordada de todas as sociedades, das associações, é a Sociedade Dante Alighieri, de 1902, cujo prédio, inclusive, hoje é tombado pelo Condefat, é sede do CDCC da USP e tem uma documentação extremamente importante. Inclusive, fazendo um pouco de divulgação, nós lançamos recentemente um livro sobre a Sociedade Dante Alighieri, né, da historiadora Carla Conceição. E foi exatamente essa comunidade organizada que provavelmente levou a cabo a homenagem a Anita Garibaldi na forma dessa placa que existe no quiosque do então Jardim Público, hoje Praça Coronel Paulino Carlos, né? Naquela ocasião, o que se conta na memória local é que na ocasião havia uma dúvida de onde essa placa ficaria localizada e ela foi para o Jardim Público nesse quiosque, ela está lá até hoje. A importância numérica desses italianos e das organizações que eles tinham aqui na cidade era uma realidade, e a homenagem à Anita parece confirmar essa presença italiana em São Carlos. Ela marca essa presença. Nada mais simbólico que a Anita Garibaldi, a brasileira que esteve ao lado do marido nas guerras da unificação italiana. Ela era, como se diz muito comumente, a heroína de dois mundos. Ela acaba por personificar essa representação Brasil-Itália. A data do 21 de abril, ela remete às comemorações da fundação de Roma, né? Isso lá antes de Cristo, né? Mas é um evento que era muito comemorado tanto na Itália em formação naquele momento, precisava marcar sua identidade e criar valores italianos dentro de sua população. Era um evento que era muito comemorado na Itália e ele é trazido para o Brasil e é comemorado sistematicamente no Brasil por essas associações. Não são elas, outras datas também, como, por exemplo, o 20 de setembro, que comemora a unificação italiana, que era uma festa muito esperada, inclusive a cidade esperava essas comemorações. Eram comemorações muito grandes que a comunidade italiana fazia na cidade. Enfim, símbolo dessa presença e da união de povos, a homenagem à Anita Garibaldi nos abre as portas a rememorar a grande migração italiana para a cidade e seu enfronhamento no desenvolvimento de São Carlos.
O restauro da sua placa está sendo levado a cabo pela Fundação para a Memória de São Carlos, inclusive está em processo, e traremos um restaurador de Minas Gerais especializado em cantaria para fazer esse restauro, possibilitará que a gente continue com mais um marco de memória local, né? Essa placa, ela é o suporte dessa memória, da participação dessa comunidade na cidade, do enraizamento dessa comunidade e do seu papel na história local, na cultura local, e como isso ainda está presente. Assim, a Anita Garibaldi, ela simboliza também para São Carlos o entrelaçamento do Brasil e da Itália, só que nos nossos territórios, né? Nós acreditamos que se essa é uma comemoração até internacional, o bicentenário da Anita Garibaldi, São Carlos deve compreendê-lo como um marco que essa própria comunidade usou para mostrar essa união, como eles também, como italianos, estavam servindo ao Brasil. A Anita, para São Carlos, é o símbolo dessa união. Obrigada a todos, eu não vou me estender mais. Eu fico à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma questão, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Leila. Não falei, pessoal, que a Leila era ótima em falar, super didática. Né? Obrigada, Leila. Queria pedir aqui uma inversão, porque a Lise precisa sair daqui a pouquinho, então, e ela está lá diretamente de Laguna, Santa Catarina, a Lise Souza, que é atriz e supervisora de comunicação da Fundação Lagunense de Cultura. Muito obrigada pela sua presença, brilhantando aqui a nossa sessão solene. Por favor, Lise. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu nunca participei de nenhuma reunião aqui pela plataforma do Zoom, tá? Então, é bom esse feedback de todos. Eu recebi o convite hoje, por meio acredito, da assessora, da sua assessora, né, a Aparecida, e embora a gente já tenha pré-definido desde o início do ano uma agenda, né, até o dia 30 de agosto, eu conversei com a presidente, nós estávamos no carro no momento que eu recebi o convite, e ela não pôde estar presente, acabei de confirmar, em função da nossa agenda já pré-determinada, mas eu sempre, representando a Fundação Lagunense de Cultura, né, eu fiz questão de estar aqui, nem que seja por apenas 20 minutos, porque essas iniciativas por parte de outras cidades que não contemplam as cidades por onde a Anita passou é algo louvável para a gente que é aqui de Laguna. Nós estamos aí numa luta aí de mais de 30 anos, desde os anos 80, para transgredir essa imagem que a Anita tem, né? Nós passamos por esse revés. Mas antes de começar a falar, eu queria agradecer a iniciativa, tá? Queria agradecer a vereadora Raquel, a Câmara Municipal de São Carlos, eu não sabia dessa ligação, né? Eu queria agradecer a todos os presentes aqui por essa reunião em nome da nossa heroína brasileira, né? Dizer que mais uma vez que é um prazer, tá? Estar aqui com vocês e representar a Fundação Lagunense de Cultura e representar a Laguna, que é a cidade onde a Anita Garibaldi nasceu e a cidade que ofereceu aí essa heroína para as Américas, né, que é o Novo Mundo, e para a Europa, que é o Velho Mundo. Então, por isso que ela é chamada de heroína dos dois mundos, né? Então, gente, o que eu devo falar? Eu sei que aprendi um pouquinho, estava lendo um pouquinho agora sobre a cidade de São Carlos, né, para poder entender um pouco. Vi que a colonização italiana é bem expressiva aí, né, e a gente tem essa união, né, Brasil e Itália por meio dela, né, a filha da América que proporcionou a liberdade nas Américas e na Europa, né, e como supervisora de comunicação da Fundação Lagunense de Cultura, o nosso trabalho é levar o legado dela para o Brasil inteiro, porque na Europa já é algo que eles meio que veneram ela, né? A veneram muito,
por ser uma mulher, por ser tão jovem e por não ser da pátria italiana e ter prestado tanto serviço num período tão curto de tempo, de apenas 9 aninhos, né? Quando ela conheceu o Garibaldi tinha 18 anos, quando faleceu apenas 27 anos. E como atriz, né, eu trabalho com o personagem de Anita Garibaldi desde os 18 anos, eu tenho 35, já tenho 20 anos de carreira, e desses 20 anos são 17 anos como Anita Garibaldi, então eu fico muito feliz e muito lisonjeada. Sempre que há algum trabalho como a Anita, eles me lembram como referência, né? Eu vou para o 7º trabalho agora. A Rede Record de televisão, ela produziu uma série, né? Uma série documental. Se vocês quiserem ter acesso, depois eu disponibilizo o link para a Aparecida, quiserem assistir. Tá linda a produção, tá digna assim de uma série da Netflix mesmo. Eu costumo dizer que eles estão tendo um carinho muito grande com a heroína, e se vocês quiserem depois assistir novamente, eu mando o link, tá? Vai lançar agora no dia 28, no sábado, 13h. E como atriz, eu tenho um sonho, né, pessoal, assim, mas é um pessoal coletivo, de fazer com que o Brasil entenda que a Anita, ela não é só lagunense, ela não é catarinense, ela é brasileira, né? E por isso eu tentei até desmarcar um compromisso que eu tinha agora às 8h, e eu não vou poder desmarcar, infelizmente, porque eu louvo mais uma vez a iniciativa de vocês, porque São Paulo não está no trajeto diretamente ligado com a Revolução Farroupilha, né? Que foi a primeira revolução pela qual ela lutou. Mas, exatamente por isso que é mais louvável ainda, esse carinho que vocês estão tendo com a personagem, essa maneira que vocês estão tendo de linkar, né, com a questão da colonização italiana. E o meu sonho como atriz é levar essa história para o Brasil, é levar essa história para as Américas, é fazer com que as pessoas entendam, e a Leila pode até me corrigir se eu estiver errada, mas a Anita, ela foi o primeiro vulto feminino na história do mundo a lutar pelo regime republicano, né? Somente depois de 100 anos é que nós vemos aí as primeiras sufragistas universais femininas, né? Nós temos aí a Nova Zelândia como o exemplo do primeiro país em que as mulheres puderam votar e ser votadas, mas isso é 1897, e nós aqui em Laguna enaltecemos a figura de Anita porque aos 14 anos de idade, em 1835, ela já falava, alimentada pelos ideais do tio Antônio, né, que foi a figura paterna depois da morte do seu pai, que suscitou na cabecinha daquela adolescente as ideias libertárias, né, ideias de igualitariedade, de cidadania. Ela era considerada um ET simplesmente por defender que o negro não era uma mercadoria, né? Não era um objeto, porque ela viveu o período do ápice da escravidão. Aqui em Laguna nós temos uma fonte chamada Fonte da Carioca, foi construída em 1863, e era o cenário da venda dos escravos. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de viajar para Santa Catarina, em Laguna, podem conversar comigo, eu levo vocês esses pontos, eu adoro explicar essas coisas, adoro compartilhar essas histórias, mas é um lugar carregado de uma energia muito forte, porque além de ser uma fonte de água, né, de água potável, é também um lugar que carrega uma energia histórica muito forte, porque era ali que construía-se os tablados, um tablado maior para a venda de escravos adultos, outro tablado menor para a venda de escravos crianças. Então, ali naquele cenário, você já vê que os filhos eram separados dos pais para a venda e eram mais caros, né? Porque eram mais jovens. E imaginar que aquela menina de 14 anos estava ali naquele cenário, né? Assistindo a tudo aquilo e se perguntando, né? Por que é que eles são tratados como um objeto, como uma mercadoria? Ela mesma já começava a entender que tratava-se de pessoas que tinham almas e que mereciam pelo menos ter um enterro cristão. Só aí você já vê o diferencial dessa mulher, né? O que ela já está oferecendo para o mundo. E aí vem a questão da emancipação feminina. A Anita, ela, não podemos dizer que ela era feminista, porque essa maneira de pensar ainda não existia, mas ela foi realmente um vaso, né? Eu digo que é um vaso
que carrega esse potencial feminino e foi uma das primeiras a mostrar para o mundo do que a mulher é capaz. Uma mulher que foi movida pelo amor, pela paixão pelo seu homem, Giuseppe Garibaldi, e que teve o privilégio de compartilhar com o amor da sua vida os ideais que já estavam no seu coração, que foram plantados por um tio revolucionário. Então nós temos muito orgulho dessa figura que foi, de fato, nós não temos registros antes de Anita Garibaldi, de uma mulher que tenha lutado pelo regime republicano, pelo regime democrático. Ela foi a primeira no mundo. E somente depois, como eu falei, na Nova Zelândia, 1897, daí nós começamos a ver as sufragistas norte-americanas, né? A Emmeline Pankhurst, que inclusive está bem presente nesse filme As Sufragistas, interpretada pela Meryl Streep. Ela trouxe essa questão para os Estados Unidos em 1913 e por aí vai. Mas olha só, né? 1913, nós estamos falando de uma mulher que nasceu em 1821 e que legou aí para o Brasil, para o Uruguai e para a Itália um começo de assim, legou, que eu digo no sentido de por onde ela passou, a República se estabeleceu, né? E também nós não podemos deixar de enaltecer aqui que a Anita, ela não morreu, ela foi uma figura que quando saiu de Laguna, ela era realmente analfabeta, né? As primeiras cartas dela, elas eram ditadas e existiam pessoas que trabalhavam com a transcrição de cartas, né? Porque nem todo mundo era alfabetizado. Mas quando ela morreu aos 27 anos, ela morreu sabendo falar 5 línguas. Então foi uma mulher que quando, no seu falecimento, ela já era dotada de uma cultura incrível, relações internacionais, reuniu na sua casa os maiores pensadores libertários da época. Então, sem dúvida alguma, eu tenho um prazer muito grande de falar dela para vocês, de compartilhar a paixão que nós aqui no Sul temos por ela e agradecer esse carinho que vocês estão tendo mais uma vez. Porque São Paulo, né, como eu disse, São Paulo legou à história do Brasil grandes revoluções um pouquinho mais adiante, né? Mas é muito interessante essa iniciativa de vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu sou apaixonada por essa personagem e o nosso objetivo é realmente incendiar os corações das pessoas com ela. Muito obrigada, Lise. A paixão é nítida na sua fala. Obrigada. Um prazer conhecê-la. Tem aqui, olha, já no chat tem alguém que está mandando mensagem para mim, tá? Acho que tem que arrumar ali para mandar para todo mundo. Mas você já tem convite para fazer uma apresentação aqui em São Carlos, viu? Que legal! Quando acabar aí a pandemia, vamos trazer, viu, Leila? Vamos trazer ela aqui para São Carlos para uma apresentação. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou com todo prazer, porque o nosso objetivo é expandir a Anita. Meu sonho é ver a Anita em Hollywood. Nem precisa ser eu, mas que seja em Hollywood. Muito bem, que seja você. Agradecer a Yamara Dal Negro, que está aqui parabenizando a nossa sessão pelo Facebook. Então, passar agora a palavra para a nossa convidada, a Heloísa Pires. Vou pedir licença aqui para ler o currículo dela. Ela é antropóloga com mestrado e doutorado pela USP, foi pesquisadora do Instituto Camões e Cátedra Jaime Cortesão, de Portugal. Como consultora, atua tanto na esfera pública, sobretudo no MEC e em secretarias municipais de educação, quanto na privada, Canal Futura, Fundação Roberto Marinho, e também em ONGs nacionais e internacionais, como a Unesco, o CERT e o CENPEC. Como autora, tem publicado os livros História da Preta, O Espelho Dourado, Benjamin, o Filho da Felicidade, O Pescador de Histórias, e realizou pesquisa sobre a obra de Anita Garibaldi, A Estrela da Tempestade, por Heloísa Pietro. Eu gostaria muito de agradecer, né, a presença da Heloísa. Obrigada mesmo, e você está com a palavra. Boa noite. Bom, realmente a gente vai puxando uma emoção, assim, né? Porque eu também sou gaúcha, eu cresci com a história dos Farroupilhas, né?
e depois realizei pesquisa também sobre, especificamente, a Anitta, né? Mas para não me perder, eu fiz um texto, eu vou ler, e espero que vocês apreciem a leitura, e depois a gente abre aí, né? Havendo questões. Bom, a menina Ana Maria de Jesus Ribeiro nasceu em 30 de agosto de 1821, em Morrinhos, hoje Tubarão, Laguna, Santa Catarina. E quando deixou esse mundo, também em agosto de 1849, ela estava em Ravenna, na Itália. Ela viveu apenas 28 anos incompletos, mas você pode revê-la nos livros, nas telas, nos monumentos, nas falas politizadas, há já 200 anos, e sempre inspirando o recontar a sua história. Né? E que história é essa? A do amor pelo sedutor italiano de 32 anos, Giuseppe Garibaldi, que avista Ana Farol e a encontra na terra quando lhe dá o nome Anitta. Né? É ele que dá esse nome carinhoso de Anitta para Ana, né? Ou a história da guerrilheira pró-republicana no fronte dos Farrapos, que foi uma guerra que durou 10 anos, né, de 1835 a 1845, contra os imperiais. Depois, no Campos Uruguaios, em batalha contra a invasão argentina. E nesse seu memorial cabe ainda a luta pela unificação italiana contra austríacos e espanhóis. Todavia, a documentação da trajetória de Anitta não é farta. No entanto, destaco a visibilidade conquistada por ela no relato de Alexandre Dumas, que é um escritor francês, né? Que nasceu em 1802 e morreu em 1870, ou seja, ele atravessa o século XIX. Né? Sim, o autor de Os Três Mosquiteiros, que é uma obra de 1844, e O Conde de Monte Cristo, que é de 1845. Além de inúmeras peças de teatro, ele, por 10 anos, redigiu a autobiografia do marido dela. Autobiografia entre aspas, porque na época havia o ditar, né? Você ditava. E aí contratando um grande escritor, né? Como Alexandre Dumas. Então ele redigiu por 10 anos, né, a autobiografia do marido dela. E são essas páginas que vão criando os primeiros contornos da figura de Anitta. Vale ressaltar que Dumas era neto de um marquês branco, do atual Haiti, com uma avó negra, de quem era proprietário. Avô esse que se tornou um importante general durante a Revolução Francesa. Tal passado relacionado às questões de inequidade social talvez tenha cativado o olhar de Dumas. Afinal, a efígie da mulher conduzindo o povo é o ícone maior da Revolução Francesa, personificada na imagem de Marianne, uma mulher destemida nas batalhas contra a monarquia e até hoje símbolo da República Francesa. Anitta, a ela se assemelha na abrangência do espírito revolucionário pró-republicano e nele o estímulo às nuances dos feminismos contemporâneos. Afinal, uma personagem do século XIX que, obrigada a casar com um sapateiro aos 14 anos, decide escolher o homem que deseja como companheiro aos 18, rompe assim com as amarras proibidoras de felicidade. Mais tarde, em 1842, ela e Giuseppe se casam em Montevidéu, tendo já 3 filhos. A mãe, a guerreira, a mulher que ama, né, formam 3
intensas perspectivas que Anitta reúne sem se sobrepor uma à outra. Numa das passagens narradas por Dumas, ele diz: valendo-se da ebriedade do inimigo vitorioso, ela escapou para uma casa vizinha, aquela onde a mantinham prisioneira, e no interior da qual, sem conhecê-la, uma mulher a acolheu e a protegeu. Esse momento leva a crer que essa coalizão feminina extrapolava cores partidárias, como elemento extraordinário para reparar a eficácia simbólica, para reparar que a eficácia simbólica dissolve os tempos, quando faz sentido para alguém ou para distantes gerações, como é até hoje a Anitta para as novas gerações, né? Mas como era a Anitta? Ela talvez se fez notar, ela também se fez notar entrando para o registro do militar alemão Gustavo von Hofstetter, que assim a descreve: uma amazonas, uma mulher de atributos físicos fortes e ao mesmo tempo delicados, tendo uma tez escura, olhos ardentes e másculo feito. Se apresentava com um semblante melancólico, mas tinha uma personalidade simples e vivaz. Aliás, delicadeza e bravura serão molduras recorrentes em biografias de Anitta. Nas Tintas Republicanas, ela inspira cenas belíssimas de coragem emblemática. Uma delas diz o seguinte: meio montada, meio nadando, cruzou o rio e seguiu galompando pela noite escura, usando uma espécie de poncho branco do marido que encontrara numa casa do caminho. Assim vestida e com seus cabelos negros despenteados pelo vento, acabou por espantar os que buscavam fugitivos, que a confundiram com uma aparição. Com efeito, era algo fantástico a imagem daquela valente montada sobre um ávido corcel, numa noite tempestuosa, lançando-se a galope através dos penedos sobre o clarão dos relâmpagos, naquele céu troante, pois que assim mostrava-se aquela desventurada noite. Mas essa Anitta, fonte para o imaginário, vai além. 2 dias depois, chegou a uma cabana onde havia ficado com Garibaldi e que estava vazia. Conseguiu abrigo na casa de 2 solteironas que a receberam com temor. Estava como homem de poncho e chapéu. As velhinhas só mudaram a atitude quando ela ergueu a roupa e provou que era mulher. Acabou encontrando Garibaldi perto de Lages 8 dias depois. E quando o coronel Teixeira Nunes perguntou como ela havia chegado até ali, Anitta respondeu singelamente: vim vindo, coronel, vim vindo. E o que a Anitta simboliza hoje, em meio ao fluxo onde diferentes singularidades demandam novos ângulos de visão para observar um fenômeno social? No detalhe, podemos chamá-la para o debate em alta sobre estátuas em espaços públicos. Pois vejam, em 1915, em novembro, o governo italiano reconhece a bravura de Anitta Garibaldi na guerra pela unificação da Itália, dando a ela o título de Heroína de 2000. Em 1919, em dezembro, a iniciativa do fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina inaugurou a primeira homenagem do Estado, uma herna de bronze pelo escultor Antônio Pinto de Matos. Agora vejam vocês. Em 1932, um monumento em homenagem a Anitta, no Gianicolo, em Roma, pelo escultor Mário Rutelli, né, que é belíssimo. No mesmo ano, em 1932, o governo italiano constrói um monumento na comunidade de Morrinhos, onde a Anitta nasceu. A base é um obelisco em pedra com 2 placas em bronze fixadas, uma na base e a outra no centro da escultura. A maior delas traz uma inscrição em latim, projetada pelo arquiteto
italiana Torino. E depois seguem-se outras, né, em 64 em Laguna e tal. Em 2012, em abril de 2012, foi sancionada a Lei 12.615, que determinou que o nome de Anita Garibaldi fosse inscrito no livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília. Revisitando para o caso a questão da representação e da representatividade em monumentos nos marcos mais oficiais da história brasileira, poucas mulheres reais compartilham a homenagem em espaços públicos. Vale, portanto, destacar que em 1910, a comunidade italiana na cidade de São Carlos oferece uma placa de mármore em homenagem a Anita Garibaldi, na Praça Coronel Paulino, que já foi bem dito aqui, né? Temos até uma foto aí inicial, né? Há também uma via pública no centro, que eu notei, né? Reparei. Enfim, esse vínculo com a Itália, né? Foi no ano de 1848 que os Garibaldi desembarcaram em Nice após longos 13 anos exilados na América do Sul. Combater o colonialismo, a escravidão e o imperialismo, ou seja, impedimentos para a ideia de república, era um combate que tinha a Anita como parceira. E há uma interessante nuance para ressaltar. Trata-se da autoridade na visão dos acontecimentos no Brasil, ditada também pelo casal. Pois ela imortaliza os lanceiros negros da República Rio-Grandense que entraram na guerra com a promessa de serem libertos. Já no fim do entreveiro, em 14 de novembro de 1844, no Cerro dos Porongos, teria ocorrido um massacre desses soldados. Numa das versões, a morte seria decisão do comando Farroupilha. Mas voltando um pouco mais atrás no tempo e para os relatos dos Garibaldi, lá estão eles plenamente reconhecidos. Um deles atesta que a retirada dos farroupilhas de Laguna para o Rio Grande do Sul, através de Lages e Vacaria, contou com a presença de Teixeira Nunes, Giuseppe Garibaldi, Luigi Cossetti e Anita Garibaldi, e foi assegurada por muitos valorosos lanceiros negros. No outro trecho, diz o seguinte: eu vi batalhas disputadas, mas nunca e em nenhuma parte mais valentes, nem lanceiros mais brilhantes que os da cavalaria rio-grandense, em cujas fileiras comecei a desprezar o perigo e a combater pela causa sagrada dos povos. Reconhecimento esse, diga-se de passagem, que muito lentamente ganha relevância na historiografia sobre a guerra, né? No entanto, há notícias de que no Museu de Bolonha, Itália, existe um quadro do lanceiro negro Farroupilha que acompanha os Garibaldi no retorno de Santa Catarina após o malogro da República Juliana. A história é indomável como a figura de nossa heroína. A preservação e reconstrução dos acontecimentos biográficos retorna ao Janículo, lá em Roma, né? Com a consagração definitiva, personificada pela estátua equestre desenfreada, posicionada ao longo do passeio e contendo seus restos mortais, hoje, né? Mas esse último, conta a lenda, se deu após outros 6, né? Se existe uma personagem feminina universalmente conhecida e associada à coragem e punho estratégico, é a Anita, sobretudo para entrar em muitas histórias. Que novas gerações escutem as diversas vozes que dela emanam. Finalizo citando a oportunidade de realizar uma pesquisa sobre ela para a obra Anita Garibaldi, A Estrela da Tempestade. É uma obra de 1999, de autoria de Luísa Prieto.
que tem vasta produção, né, para jovens leitores. Nesse instante de comemoração dos 200 anos do nascimento da personagem, que será comemorado agora dia 30, né, é um material de linguagem leve, categorizada, onde a ficção parte das cartas ditadas por Anita. Anita é uma fonte de vozes, como dito no início dessa fala, mas que criam unidade nos ideais de luta por um mundo melhor. Ou melhor, 2 mundos. É o que ela continua ensinando às novas gerações. E assim eu encerro agradecendo, né, a Fundação Pro Memória, a Câmara Municipal de São Carlos, em especial a Leila, né, Massarão, e agora eu sou a Aparecida, que construiu aí nos bastidores, né, e um agradecimento especial e parabenizando desde já a iniciativa aí. Boa noite, muito obrigada. Heloísa, muito obrigada. Foi, né, a gente foi caminhando na história, né, cada passo da vida. Foi curiosa para ler o livro também, viu, Heloísa? Muito obrigada. Eu gostaria, então, de abrir a palavra para as pessoas aqui presentes na nossa sala. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever pelo chat. Tem uma pessoa que está com um nome, com um código, que eu não sei quem é, e que pediu a fala. Então, acho que essa pessoa é a primeira, o A8P. Quem que é? E agora? Eu estou imaginando que é o Paulo Mancini, que deve estar com eu não sei. Pronto. Tá me ouvindo, Raquel? Sim, agora sim. Ah, legal. Eu não sei o que aconteceu, porque quando eu entrei, normalmente entra com o meu nome, né? Então, eu estou curiosa desde o começo. Tá. Por favor, Paulo, com a palavra. Muito legal. Bom, primeiro, Raquel, eu quero agradecer, né, ao mandato por acolher essa iniciativa, cumprimentar a Cida por estar fazendo o meio de campo, né? Muito legal, muito gostoso trabalhar com essa baiana, adorei, né? E também cumprimentar o Bernardo pela ótima fala. Me emocionou muito porque a gente tem uma relação aí de mais de 30 anos de APASC, né? Então me traz muitas recordações. Eu estou aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu fui ver que roupa que eu poria, né? E achei essa camiseta aqui da Itália, não sei se dá para ver, né? Então eu falei, essa daqui hoje tá boa para representar, né? Então, é uma homenagem que eu faço aos genes que existem em mim, de toda a descendência italiana, e também às raízes culturais dos anarquistas italianos, né, que viveram muito em São Carlos e em toda a Europa, né, e ajudaram a trazer um pouco de maior liberdade para o mundo, né. Eu queria fazer, obviamente, uma fala breve, cumprimentando a Leila pelo histórico que ela fez da comunidade italiana em São Carlos, é muito rico mesmo, né? A surpresa da Nise, né? A nossa Anitta, falei, agora nós já recebemos a Anita Garibaldi em São Carlos, então, né? E a professora Heloísa, que simpatia, e me trouxe informações preciosíssimas, como, por exemplo, o saber que foi o Dumas, né, Alexandre Dumas, quem escreveu, ajudou a fazer a autobiografia do Giuseppe Garibaldi, que o Giuseppe foi ditando, né, escrever. Um dos maiores escritores do mundo, só isso. Agora, a dúvida que eu tenho, que depois eu gostaria que a Heloísa respondesse, é se não é o Alexandre Dumas Filho, que foi um grande escritor também, que é o autor
da não menos famosa obra Dama das Camélias, né? E daí tem toda a origem do uso da camélia como símbolo do abolicionismo, né? Porque o filho, o Alexandre Dumas Filho, viveu essa época ele publicou a Dama das Camélias em 58. Pode ser o pai mesmo também, não sei, só uma dúvida. É o pai mesmo, né? É o pai. Tá. É o autor dos Três Mosqueteiros. O autor dos Três Mosqueteiros. Muito interessante. Essa história eu recuperei um pouco quando eu fui estudar. Eu sou professor de biologia, né? E vendo a camélia, eu fui aprofundando, aí eu cheguei. Por que a camélia é símbolo do abolicionismo? Porque os dois, tanto o pai quanto o filho, eles foram estigmatizados, né, por terem descendência negra. Tanto que o Dumas pai, que é um dos maiores autores mais vendidos em todo o mundo, de todos os tempos, ele só em 2000, 2005, que ele foi reconhecido pela França como um herói nacional e os seus restos mortais conduzidos por grande panteão francês, né? Então é muito interessante essa história, adorei saber, eu não sabia, né? Eu queria destacar sobre a Anitta 3 ou 4 aspectos. O primeiro dele, que eu acho mais importante, é a relevância da memória dela para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo hoje um momento que exige coragem, e ela é um símbolo da coragem. Coragem para lutar pela liberdade, e a República representa a liberdade. A gente sabe que a gente está num governo que ele quer acabar com a República. O que eles querem é manter uma corte, né, palaciana com seus filhos ali na corte e fazer sucessão indevida, porque sabe que não se mantendo no poder vai ser preso, né? Então, evocar a memória de Anitta hoje é muito importante, né? O outro recorte que eu queria fazer foi o que a professora Heloísa já fez, né? Que é o do amor, né? E o amor representado pela palavra Anitta. Obviamente, Giuseppe, que se apaixonou à primeira vista pela Anitta, né? Ele não conseguia falar a palavra Aninha, por ser italiano. Então, a Anitta surgiu desse caritativo, Aninha. E, como em italiano, virou Anitta, né? E o outro recorte também que eu gostaria de fazer, e que eu acho muito importante também, é que nós temos aqui no Brasil também um símbolo da liberdade, viva ainda, né? Que é a Anitta Leocádia. Eu acho que falando Leonita Leocádia, talvez poucas pessoas vão lembrar quem que é. Mas quando a gente fala o sobrenome dela, Anitta Leocádia Prestes, todos vão se lembrar. Anitta Leocádia Prestes, filha da Olga Benário, com Luiz Carlos Prestes. Ela nasceu numa prisão na Alemanha, deportada pelo governo brasileiro, né? E os pais dela deram esse nome dela a ela em homenagem a Anitta Garibaldi. Então ela chama Anitta em homenagem a Anitta Garibaldi e Leocádia como nome da avó dela, mãe do Luiz Carlos Prestes, né? Então eu agradeço demais o acolhimento que o mandato da Raquel fez a essa nossa sugestão. A Fundação Promemória, o cuidado que ela está tendo, né? Nós vamos trazer, a Fundação Promemória deve trazer o Reinaldo Urzedo, que é um especialista de Mariana, lá das Minas Gerais, né? Que é o pessoal especializado em restauro, né? Para fazer o restauro dessa placa de mármore, né? Em homenagem a Anitta Garibaldi. E também, aí eu queria, acho que a Nise já talvez tenha saído, mas eu queria ver se ela ajuda, a Nise lá de Laguna, a conseguir algumas mudas da roseira que esse botânico italiano desenvolveu, uma roseira híbrida desenvolvida para o bicentenário da Anitta Garibaldi, que tem pétalas brancas com pétalas vermelhas no centro dessa rosa, né? E a tataraneta, eu acho, da Anitta Garibaldi, esteve em 2019, eu acho,
na região de Laguna, de Florianópolis e tal, e levou algumas mudas dessa roseira. E a gente quer, a Fundação Pro Memória vai estar preparando um canteiro próximo a onde está instalada a placa da Anita Garibaldi, com essa roseira, né? Eu acho que é isso. Tem mais uma coisinha que eu gostaria de falar, mas eu não estou me recordando nesse momento. Mas, enfim, eu queria expressar, em nome da comunidade italiana, se tiver outras pessoas presentes aí da comunidade italiana, seria muito gostoso, né, saber, mas agradecer imensamente à Fundação Pro Memória. Aliás, queria lembrar que a Fundação Pro Memória é obra da legislação de uma mulher, de uma vereadora também. Olha, São Carlos teve apenas 10, 11 vereadoras até hoje. Desde 1865 até hoje, temos 11 vereadoras, né? E é muito legal que o mandato da Raquel, uma mulher também, tenha assumido essa tarefa. A Fundação Pro Memória é obra de uma lei da vereadora Regina Bortolotti, de descendente italiana também, né? Enfim, é isso. Muito agradecido, gente. É um prazer poder ter participado desse evento. Nós que agradecemos, Paulo Mancini. A gente chama carinhosamente de Paulinho. Obrigada, Paulinho. Muito obrigada mesmo pela iniciativa do projeto, pela sua fala, pela parceria. A inscrição está aberta para quem mais quiser se manifestar. Ou se não tendo, que ninguém se manifestou aqui pelo chat, a gente pode voltar para as considerações finais da Leila e da Heloísa. Mais uma vez eu agradeço a esse evento, a oportunidade. A cachorra está um pouco tensa. Quietinha, bebê. Desculpa, gente. Normal. Eu gosto de agradecer essa oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar esses conhecimentos com as pessoas, o que a Heloísa trouxe, o Bernardo, o próprio Paulo, a Lise, que já não está mais aqui com a gente, mas são várias formas de conhecimento dessa personagem e de como ela contribui para a gente compreender vários aspectos até da nossa história, de uma história mais geral e dessa história nossa local. Essas contribuições, elas precisam ser feitas, as interligações. Eu acho que a gente precisa ter mais oportunidades de abrir espaços para falar de história, para falar de cultura, para falar de mais pessoas, de grupos que não são conhecidos ou são poucos explorados. Que esse seja um de vários que a gente possa fazer. Agradeço muito a vereadora Raquel e a equipe que a cerca, de tudo que é feito em relação à cultura. A gente sabe que é uma luta complicada, mas você está sempre à frente disso. Eu agradeço muito. Agradeço a Heloísa ter aceitado o nosso convite. Espero que tenhamos outras oportunidades de nos ver, por favor. A PASC, como instituição, tão preocupada com a gente. A CIDA, que nós temos uma história longa em outros lugares. Agradeço muito por todo o trabalho que a gente fez e eu agradeço a todos os presentes e desejo uma boa noite para todo mundo e que nos vejamos em outras ocasiões. Muito obrigada, boa noite. Que assim seja. Heloísa? Bom, Raquel, um agradecimento especial para você, né, a todos que estão aí nessa vontade, né, de conhecer um pouquinho mais esse pedacinho da nossa história. E eu acho que a nossa responsabilidade, né, seja onde a gente estiver, é com as novas gerações, né? Quer dizer, cuidar da memória é exatamente você trazer, você recontar, né, a importância de a Anita, mais do que a figura dela da biografia dela lá em Laguna, ela é um símbolo, né? Então é um símbolo que incentiva muito, ela inspira muito uma luta por um mundo melhor, né? Eu acho que ela é um bom mediador
dessa conversa com a gurizada, né? Então, hora dessas eu vou a São Carlos, quero ver tudo de perto, espero que tenha a Rosa também, e um parabéns, né? Muito, muito gostoso, muito legal, muito obrigada, viu? Agradeço a Leila também, todos, né? Está convidadíssima, né? Quem sabe aí, né, na inauguração do restauro da placa, né? Que se a gente estiver numa situação melhor da pandemia, que assim seja um evento, né, para você conhecer a casinha, né, tão famosa aí da nossa cidade. Bernardo, quer fazer uma saudação final? Sim, queria dizer assim que eu fiquei super feliz, fiquei super emocionado, né, com as coisas que eu ouvi aqui. Eu já tinha tido a oportunidade de algumas coisas justamente através do Paulo, mas me enriqueci muito aqui com as informações e vou falar sério, a Anitta mudou de patamar aqui na minha referência. Estou realmente muito impressionado. Mas eu queria também fazer um destaque pelo seguinte, quando o Paulo me procurou a primeira vez, falou, vamos apresentar uma proposta de emenda e tal, eu falei assim, nossa, nós estamos no meio de uma pandemia, crise econômica, política e tal, nós vamos homenagear a Anitta Garibaldi. Mas olha como que é importante isso, gente. Isso é que dá força para todo mundo, né? Para resgatar a história, resgatar a cultura. Então, a única coisa que eu consegui fazer, a gente pediu uma emenda mais baixa, o Paulo estava com planos um pouco mais... Aí a gente fez um valor mais aceitável, assim, e eu acho que isso também ajudou a aprovar, né? Mas é importantíssimo isso, né? A gente não vive só de saúde e só de economia, né? A parte cultural, a parte do ser que dá sentido à vida humana é muito importante. Então, eu queria enfatizar esse aspecto e, mais uma vez, agradecer as pessoas que estiveram presentes aí e ao mandato da Raquel por ter acolhido a iniciativa, que foi uma iniciativa do Paulo, que a PASC, com muita satisfação, encaminhou. Obrigado. Boa noite. É isso mesmo. Complementando, nós precisamos recuperar a República. Esse é o grande isso ponto, daí. né? Em todos os níveis, assim, né? Raquel, deixa eu só fazer um complemento a essa fala final aí da professora Heloísa, até que era uma coisa que eu não esqueci de falar na primeira vez que me pronunciei, que era destacar a pertinácia, a sabedoria da comunidade italiana quando resolveu pôr essa placa exatamente no Jardim Público. São Carlos só teve um jardim público porque nós tivemos a Proclamação da República, né? A Proclamação da República de 1889, e esse jardim público foi construído em 1895. Construído não, foi aprovado pela Câmara. Tem até, viu, Raquel, a sessão da Câmara e as discussões que os vereadores tiveram para aprovar a criação do jardim público. E antes só tinha jardim dentro das casas das pessoas, né? E também, só para resgatar um pouco a memória nossa aqui são carlense, eu conversando com o professor Mário Tolentino, o professor Mário Tolentino é um professor, um autodidata, com muito conhecimento aqui de São Carlos, né? Descendente de italianos também, né? Maçom, grão-mestre da maçonaria e tal, e com muito conhecimento mesmo. E conversando com ele, um dia ele já é falecido, ele me deu um nome técnico arquitetônico disso que a gente chama de casinha, o monumento ao Anitta Garibaldi. A Leila chamou talvez corretamente, quiosque, né? Mas o nome técnico da arquitetura da Belle Époque, quando foi construído aquela praça, é gazebo. A Praça Coronel Paulino Carlos era fechada e tinha duas entradas. Uma entrada grande com portão, grande de ferro, né? E essa casinha que é um portal pequenininho em forma, chamado de gazebo, que é um formato de tendas da época dos mouros, quando os mouros ocuparam a região ibérica, né? Meio árabe, né? Hoje tem muitas tendas assim mesmo que eles formam nesse formato.
Então era isso, eu faço isso em memória ao professor Mário Tolentino. E aí eu esqueci, não conseguia mais recuperar de jeito nenhum. Quando eu conversando uma vez com o arquiteto Marcelo Suzuki, o que fez aquele monumento em homenagem à nossa esportista que ganhou a medalha de ouro na medalha olímpica, agora me fugiu o nome dela, que salto, né? Mauro Imagem, O Marcelo Suzuki, grande arquiteto e trabalha muito com restauração, né? Quando eu falei para ele conhece a nossa praça, conhece tudo, ele falou na hora, gazebo. Aí eu até escrevi tal, para nunca mais esquecer. Mas é um detalhe só que eu queria ressaltar para vocês. Temos mais uma. Né? Então, a casinha a gente vai chamar de gazebo. Gazebo, Ali já foi livraria, já foi sede da PASC, já foi bar também, já foi um monte de coisa. E assim, e quando nós estávamos na prefeitura, nós fizemos ali um centro de educação ambiental. Um centro de educação ambiental, foi muito legal. É isso, gente. Só agradecido. Tá aí, Leila, uma história para o Promemória, contar a história desse gazebo da praça. Mas a gente tem a história do gazebo da praça. Então vamos apresentá-la para as novas gerações. Na verdade, ele nasce como um botequim. Para ser bebidas no jardim público. Ele nasce assim. Ele foi construído para isso. Tanto que nos documentos da Câmara, você encontra os vários contratos de cessão de uso do botequim para a venda de bebidas. Olha só. Olha aí essa história. Muito bom, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Vontade de fazer um aplauso. E a gente, como o Bernardo falou, a gente precisa disso, mesmo na pandemia, nossa história, nossa cultura, nossas histórias, de tudo que aconteceu nesses espaços precisam ser preservadas, revividas e para estar no afeto dessa cidade, da nossa comunidade. Então, que bom que a gente pôde proporcionar isso nessa noite. Nosso mandato tem muito orgulho de poder homenagear essa mulher tão importante na nossa história, que, como a Heloísa falou também, que sirva de inspiração para as novas gerações, para as meninas, que se inspirem em ser grandes mulheres lutadoras, guerreiras, e isso é fundamental, para a gente conseguir um mundo também mais igual para todo mundo. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer aqui o Emílio, funcionário da Câmara, que sempre nos ajuda aí na técnica. Mais uma vez, agradecer a Aparecida, a Cida, assessora do nosso mandato, que é a grande responsável pela realização dessa sessão solene, Vanessa, Raíssa e todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.